Em tempos de instabilidade política, segue sendo premente a discussão sobre princípios constitucionais, em especial o princípio da presunção de inocência, que está previsto no inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É uma redação muito simples, que passou a ser interpretada de forma distinta do que consta na letra da norma constitucional, interpretada de forma relativizada a partir de 2016, coincidentemente com um outro momento, o início da instabilidade política do país, que levou à relativização desse princípio e levou até a posição do Supremo Tribunal Federal em decidir pela execução provisória das penas após sentença penal condenatória julgada em segunda instância, ou seja, o Supremo Tribunal Federal passou a decidir pela execução da pena antes de trânsito em julgado de sentença penal condenatória, contrariando o que está no texto constitucional. E assim foi seguindo, até agora, ao final de 2019, que parece que o Supremo Tribunal Federal sinalizou para a recuperação daquela Constituição, do sentido político originário da Constituição Federal, o sentido político da Constituição Cidadã, decidindo pela mantença das condições de primariedade do acusado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, o que nós percebemos nas ações declaratórias de constitucionalidade, números 43, 44 e 45, o Supremo Tribunal Federal decidiu entendendo que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, e o Superior Tribunal de Justiça acabou por seguir na mesma linha a partir do início de 2020, seguir na mesma linha do Supremo Tribunal Federal. Surpreendentemente, a lei penal que entrou em vigor, uma lei reformadora que entrou em vigor no início do ano de 2020, apresentada inicialmente como um projeto anticrime, traz no artigo 283 do Código de Processo Penal uma redação consonante a essa nova posição jurídico-política do país, Porque o artigo 283 traz a redação que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem judicial ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Então vejam que um posicionamento do governo federal, do Congresso Nacional e agora do Poder Judiciário pelo Supremo Tribunal Federal em restituir a sacralidade do princípio da presunção de inocência, entendendo que ninguém será considerado inculpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Eu, como garantista que sou, evidentemente, eu festejo essa retomada, a retomada desta posição, visto que para nós garantistas que entendemos que não há diferença entre princípios e regras e que os princípios éticos políticos foram transformados em normas constitucionais e, portanto, devem ser seguidas, evidentemente não reconhece a relativização de princípios constitucionais, principalmente quando atingem a direitos e garantias fundamentais. Esses princípios que foram transformados em normas constitucionais, como diz Ferraioli, e que foram transformados em garantias do povo, e não sendo, nas palavras de Ferraioli, não sendo o povo um macro sujeito, mas a soma de milhões de pessoas, a soberania popular não é outra coisa senão a soma daqueles fragmentos de soberania que são os direitos e garantias de todos. Dessa forma, a violação do princípio da presunção de inocência é, na verdade, uma violação da soberania popular. Por esta razão, eu, como garantista que sou, festejo a restituição da ordem constitucional pela interpretação ipsis literis do princípio da presunção de inocência, entendendo que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.